Papai querido, nós te louvamos porque nós já sentimos a tua presença. Te louvamos, Senhor, porque nós fomos privilegiados nesta noite de estarmos aqui na tua casa. O Senhor já tinha preparado essa mesa farta, Senhor, perante os nossos inimigos nesta noite. Papai querido, que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir o entendimento da tua igreja. Que nesta hora o Senhor venha abrir os olhos espirituais da tua igreja, os ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha do coração do Senhor para os nossos corações nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo transformações nesta noite. Venha trazer, ó Pai, a salvação eterna, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Continua usando ele, ó Pai, com a ousadia do Senhor. Usa, Senhor, da forma que o Senhor quer, porque nós estamos aqui para ouvir a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria a gente estar na presença do Espírito Santo de Deus, porque aqui há verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Abram vossas Bíblias em Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia. Êxodo 3. Amém? A palavra de Deus fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois que o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do teu pai, do Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto que a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma boa terra e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora e eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhe direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Podeis assentar, irmãos.
80 e poucos anos se passa na vida de Moisés. Nesse momento ele tem a maravilhosa oportunidade de... Irmão Júlio, desliga aí, fazendo favor. Aí. Nesse momento ele tem uma maravilhosa oportunidade, um encontro com Deus, Criador dos céus e da terra. Essa mesma oportunidade nós também estamos tendo aqui hoje, porque fazemos parte desse povo que tem fé no coração, que vê milagres, que anda no deserto, que anda meio às dificuldades, glorificando o nome do Senhor. Moisés já sabia que era diferenciado, porque um dia sua mãe o coloca em um cesto embetumado e joga no rio Nilo, cheio de crocodilos. Ela teve um plano, porque ela queria salvar o seu filho, porque o próprio faraó queria matar os meninos que nasciam, os homens. Naquele momento, ela faz da maneira que o faraó queria, mas do jeito que Deus pediu para que ela fizesse. E aquele menino atravessa aquelas águas perigosas e cai na mão da própria filha de Faraó. Naquele momento toca o coração dela e ela passa a cuidar daquela criança. Aquela criança cresce, estuda e conhece os dois lados da sua família, porque sabia que fazia parte do povo hebreu, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Ele cresce, estuda nas faculdades, mas quando ele completa seus 40 anos de idade, Deus tinha um plano na vida dele e começa a mudar o seu cenário, porque é assim que Deus faz no meio de nós. E você nem percebe, ele começa a mudar aquilo que está ao seu lado, ao seu redor, e você começa a caminhar novos caminhos. Não importando a distância, o tempo, porque nada disso para Deus importa, porque Deus é soberano em tudo. O que é mais interessante de tudo isso, porque Moisés tenta pegar a dor do seu povo quando estava apanhando por um soldado egípcio, ele escolheu um lado, escolheu o lado mais fraco, escolheu o lado do seu povo que era escravo. Essa mesma escolha nós estamos tendo aqui quando saímos dos nossos lares, escolhemos andar com Deus, não porque Deus pode te dar coisas, mas Deus pode te entregar a vida eterna, por isso seu filho morreu na cruz. E se você percebe no meio de tudo isso, Moisés sabia que era diferente. Moisés já tinha estudado agora, era uma pessoa letrada, inteligente, agora ele precisava de algo para andar com Deus, chamado humildade. Porque Deus pega o pequeno e transforma ele em grande, da maneira dele. E o que é mais bonito das coisas do Senhor Jesus, das coisas de Deus na vida de Moisés, que ele tem que andar mais 40 anos da vida dele, para que ele tenha esse encontro maravilhoso com essa sarça, a qual a voz de Deus sai de dentro dela, mostrando: agora você está pronto para ouvir a minha voz. Você percebe que para Moisés ter esse encontro na sarça ardente, ele precisou de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que te aproxima dele, é a palavra de Deus é que mostra os mistérios que Deus tem na vida de cada um de nós. Enquanto Moisés não conseguia ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz, ele não conseguia ter esse entendimento espiritual para se aproximar da sarça. Mas a partir do momento que Moisés se encontra diante de um poço e defende as filhas de um sacerdote, a vida desse menino começa a mudar, desse homem. Porque a partir daquele momento o sacerdote começa a pregar o evangelho para ele. E a partir daquele momento que a pregação é feita, o coração começa a encher de Deus. A mesma coisa que acontece nas nossas vidas, a pregação é que vai te aproximar de Deus, é a pregação é que vai colocar o Espírito Santo dentro do seu coração, é a pregação que vai te proteger, é através da pregação da palavra que Deus vai direcionar os caminhos de cada um de vocês, e isso é ter fé. O encontro com Deus antecede sua palavra,
para você ter um encontro com Deus. Moisés, o cenário estava sendo mudado da sua vida, Deus já estava trabalhando na vida de Moisés, mas ele só teve o encontro a partir do momento que a palavra foi lançada dentro do seu coração, através do seu próprio sogro. E num dia, ele caminhando num deserto, esqueceu que era neto de Faraó, esqueceu que tinha as melhores roupas, que tinha os melhores lugares, que tinha tudo do bom e do melhor que o mundo podia oferecer para ele, mas agora ele estava tendo do melhor que Deus podia oferecer para ele, porque aquilo que o mundo oferece para vocês é perecível, hoje, amanhã já não presta mais, e aquilo que Deus entrega na sua mão é para a vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. A partir desse momento, Moisés, andando no deserto, cuidando de um rebanho que nem dele era, um coração quebrantado de verdade, porque ouvia a voz do Senhor através do seu sogro, pregando o evangelho. 40 anos já achou, agora eu não sou mais ninguém, porque eu achava que eu podia libertar o meu povo. Provavelmente o povo falava, esse menino vai nos libertar, mas é no tempo de Deus e não no tempo dele. 80 anos se passam, e a partir daquele momento, quando Moisés se torna tão pequeno que talvez nem lembrava mais do Egito, a sarça começa a queimar. A sarça queimava, mas não se consumia. E aquilo foi chamando a atenção de Moisés, e Moisés se aproxima, e naquele momento algo grandioso aconteceu na vida, porque ele estava preparado, porque ele ouviu a palavra de Deus, essa mesma palavra que atravessa anos e anos e anos, e vem chegar até aqui onde nós estamos, porque é a mesma palavra, e o tempo para Deus não existe, e a vida de Moisés nesse momento é mudada, e o Senhor fala, agora você vai voltar para o Egito, para libertar o meu povo, porque agora você está pronto, porque a palavra transformou. Em Mateus 14, 22, vamos navegar na palavra do Senhor. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. A palavra de Deus fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Mais um momento, os sinais, porque quando você começa a andar com Deus, sinais vão acontecer na sua vida, porque Deus é soberano, Deus é Espírito e verdade. Um povo que estava aprendendo a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, diminuindo, colocando eles para andar na simplicidade, na humildade, sabendo que a coisa mais importante é a palavra de Deus. A partir daquele momento, depois da multiplicação de pães e peixes, mais sinais, mas esses sinais estavam acontecendo na vida desses discípulos, porque antes eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Quando Pedro vem da pescaria, mais os João e André e Tiago, não pegaram nada, não iam levar nada para a sua família, não iam alimentar aquele povo. E quando eles estão lavando a rede naquele momento, algo acontece. O Senhor Jesus pede que Pedro puxe o barco para mais para frente, para que ele suba e pregue o evangelho. Já sabia que Pedro ia fazer parte do povo, mas Pedro precisava de ouvir a palavra sendo pregada, porque essa palavra tem poder. A partir do momento que você ouve essa palavra, ela vai entrar no seu coração e vai começar a fazer sentido, vai começar a te mostrar novos caminhos que você antes não conseguia entender, aproximar cada vez mais nós da palavra do Senhor. É o verdadeiro objetivo, salvação. E Jesus pregando o evangelho, Pedro lavando as redes, mas os seus sócios, João, André, Tiago, e prestando atenção, talvez imaginando, hoje nós não vamos levar nada para casa, hoje nós não temos peixe.
Hoje nós não vamos alimentar a nossa família, porque não conseguimos pegar. Mas prestando atenção naquilo que o Senhor Jesus estava falando, começou o coração a queimar, porque o verdadeiro sentido da palavra é essa: queimar seu coração, te mostrar, te dar entendimento, te dar sabedoria, saber esperar o tempo certo das coisas de Deus na sua vida, porque Deus tem um propósito a cada um de nós aqui nesse lugar, por isso nós estamos reunidos sob essa mesma palavra. E Pedro, ouvindo aquele evangelho, quando Jesus termina, Jesus fala: pegue o barco e vá para o meio do rio e lance a rede. Pedro era pescador profissional, sabia do que estava fazendo, passou a noite inteira, não pegou nada, sabia que o mar não estava para peixe, mas ele acreditou naquilo que o Senhor estava pregando, na palavra de Deus. E vocês só vão ver milagres se vocês ouvirem o evangelho. Esse evangelho que foi pregado para Moisés, estava sendo pregado também para Pedro. Pedro acredita, volta no meio do mar e lança a rede, e a palavra de Deus fala que tiveram que chamar outro barco, de tanto peixe que estava naquela rede. A vida foi mudada naquele momento. Um dia não tinha alimento, e naquele mesmo dia, porque ouviu a palavra do Senhor, o milagre aconteceu e a rede encheu. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Pedro, João, André e Tiago, porque Jesus falou: vocês agora não serão mais pescadores de peixe, serão mais pescadores de homens, para o evangelho. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus, fazer com que nós cresçamos espiritualmente na palavra, no entendimento, e sabemos que existe um Deus maravilhoso que nos guia, e para isso você precisa ter fé, e para ter fé você precisa ouvir a palavra de Deus. Não significa que hoje você já vai ter esse entendimento, mas uma semente foi lançada, porque a palavra nunca volta vazia. Pedro sabia disso, porque lá na frente, depois de 3 anos andando com Jesus, vendo todos os milagres que tinham acontecido, e naquele momento que ele andou sobre as águas, não era para negar Jesus, mas negou. Mas depois ele se torna mais forte ainda, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Essa palavra tem poder se você acreditar, e se você não desistir. Deus tem o melhor para você, só que Ele pode colocar-nos, e vai nos colocar nos desertos, porque é no deserto é que o povo olha e vê a diferença. Se não for esse povo no deserto, se não tiver Deus alimentando, não tem como eles estarem andando 40 anos. Por isso que quando você tiver pão e água na sua casa, agradeça a Deus, porque o tempo de fartura está chegando. O tempo de fartura está chegando, e quando as casas estiverem com pouca alimentação, na sua que serve a Deus, que é verdadeiro com Ele, o celeiro vai estar cheio. Assim como José mudou aquele Egito, que ia passar 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José mudou tudo aquilo, que no final, nos 7 anos de fome, o Egito estava com tanto alimento, que estava alimentando todas as outras nações. Porque lá dentro do Egito existia um homem de Deus verdadeiro, que passou por todas as dificuldades, e cada vez que batia ele se tornava mais forte. Esse é o verdadeiro crente na palavra do Senhor. Tem que ter fé no coração, e tudo vai mudando. Moisés estava aprendendo isso. Algumas pessoas vão ser mais rápidas para aprender, outras vão demorar mais, mas a caminhada junto é uma só. Moisés demora 80 anos para Deus trabalhar na vida dele. Você vê que Pedro demorou um pouco menos, porque Deus estava ao lado dele, pregando o evangelho. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 3:1, 1 Samuel 3:1, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. E novamente o Senhor chamou: Samuel, Samuel.
E se levantou e foi até Eli de novo. Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não tinha lhe havido sido revelada. Olha que maravilhoso, mais uma vez mostrando para nós o poder que a palavra de Deus tem. Para você encostar, para você ter intimidade com Deus, se aproximar, você precisa da palavra. Ele vai mudando o seu cenário até você aparecer na igreja e ouvir o evangelho do Senhor. É a partir desse momento que você vai começar a se aproximar dele. Porque só assim você vai conhecer Deus de verdade. Samuel tinha uma mãe chamada Ana. Ela não podia ter filho. E ela começa a orar para Deus, porque o seu marido naquele momento arruma outra mulher e tem 3 crianças. E naquela oração, pedindo para Deus que pudesse operar na vida dela, ela demora mais de 15 anos. 15 anos. E às vezes as pessoas começam uma caminhada de 1 ano, 2, e já quer que Deus resolva a sua vida. Ana, 15 anos. Porque é assim, você começa a andar com Deus, o tempo é dele, não é seu mais. A partir daquele momento, ela não desiste, e o milagre acontece na vida dela. Eli fazia parte do sacerdócio do Senhor, só que seus filhos estavam fazendo coisas erradas, e ele via e não fazia, não tomava providência. O que é mais importante da palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim: se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar seu irmão, seu tio, seu marido mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus não está falando para você não amar as pessoas, ele está falando: coloca eu em primeiro lugar que eu salvo todos. Coloque em primeiro lugar e eu guio todos vocês. Ana fez. Não importou com o tempo, todo ano ela ia lá e falava com Deus, todo ano, 2 anos, 3 anos. No dia que ela falou assim: eu entrego o meu filho nas suas mãos, Deus falou: é isso que eu precisava ouvir. E ele transforma esse Samuel num homem grandioso. Mas você percebe que Samuel, mesmo sendo dentro do templo, sendo criado, Eli vendo o povo fazendo as coisas erradas, seu próprio filho, Eli tinha que passar a palavra para Samuel, porque essa palavra é que nos aproxima. Deus falando, Deus podia muito bem falar para Samuel: Samuel, sou eu, seu Deus. Não podia? Podia. Mas Eli que tinha que falar, porque a palavra foi passada para ele, e a palavra é passada de um para outro, até chegar a nós, nesse dia de hoje. Porque Deus é justiça, Ele sabe certinho como que tem que fazer. Por isso que a pregação do Evangelho é importante, porque através da pregação, através da palavra, é que nós nos aproximamos. E quando Eli fala para Samuel: quando Deus chamar de novo, você fala: eu estou aqui, o teu servo. E aí o Senhor falou com ele, passou quase que a noite inteira falando o que ia acontecer. Samuel se torna um dos maiores sacerdotes, juízes, profetas desse tempo. Ungiu dos 2 reis que o Senhor escolheu. Um que era segundo a visão dos homens, e o outro segundo a visão de Deus. Aquele que ninguém acreditou, aquele que ninguém dava a melhor vantagem para ele, aquele que ninguém achava que ia virar alguma coisa. Quando Deus colocou a mão sobre a cabeça de Davi, quando Samuel ungiu Davi, ele se torna um rei que uniu todas as 12 tribos, porque ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus fala lá em 1 Reis 18, 1 Reis 18, 1 Reis 18, 36 a 46. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que sou o teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua. Olha que humildade, que maravilhosa humildade. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui já fazia 3 anos que não chovia, porque Elias chegou em Acabe e Jezebel e falou: vocês estão adorando Baal para fazer que chova, para que vocês plantem? E o Deus verdadeiro, por causa do que vocês estão fazendo. E Elias deu a palavra que não ia chover. Passa-se alguns meses, a chuva não vem, passa-se um ano, e aquele povo começa a perseguir Elias. Ele passa por várias dificuldades, porque quando você começa a caminhada com Deus, você vai passar por dificuldades. Mas antes no mundo você passava e não tinha ninguém por você, porque Deus não podia te ajudar, porque você não conhecia a palavra. Agora você vai passar, mas Deus está contigo, e esse passar essa dificuldade agora é para crescimento espiritual. Elias volta depois de 3 anos, enfrenta o rei, enfrenta Jezebel, naquele momento, porque Deus falou: pode voltar, esse povo está te perseguindo, mas pode voltar que eu vou proteger você. A partir desse momento você vê que o povo estava tudo virando as costas para Deus, uma nação das 10 tribos do sul. E quando ele fala para os 400 profetas Baal fazer um sacrifício e mostrar quem era o Deus verdadeiro, para aquele povo saber quem que é o Deus verdadeiro a qual eles serviam, porque Elias sabia, porque a palavra tinha sido pregada para ele, e naquele momento ele estava pregando para todo aquele povo que estava observando. E eles gritavam, eles pulavam dos 400 profetas de Baal e nada acontecia. Mas Elias faz uma oração simples, humilde, pedindo a Deus que ouvisse e mostrasse para aquele povo que estava olhando, que fazia parte do povo de Deus, um milagre na frente deles. E acontece o milagre, não deixando dúvidas, nem para mim, nem para vocês, e nem para aquele povo naquela época, que o nosso Deus existe. Ele é galardoador de nossas vidas, de nossos caminhos. A partir desse momento, Elias fala para o seu rei que ele podia voltar, que a chuva ia cair. E olha só o que é você ter fé, é você acreditar de verdade. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. 3 anos e meio em nada tinha caído. E sob a palavra de Elias nesse momento, Deus faz um milagre e faz chover de novo, mostrando a fidelidade. Se você for fiel com Deus, lembre que Ele é muito mais com cada um de nós. Haverá momentos difíceis nas nossas vidas, mas a bênção para ser alcançada, tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, mas aquilo que vem com dificuldade nas coisas de Deus, vem para a vida eterna. Você nunca mais vai perder, porque porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. E através desses grandes homens que andaram com Deus e acreditaram de verdade, Deus mudou a vida deles, e o nome deles ficou gravado aqui no livro da vida, para que vocês aprendam e confiem de verdade, e comecem uma nova caminhada, ou continue caminhando de verdade, acreditando que sinais vão acontecer, porque sinais acontecem através das pessoas que ouvem a palavra de Deus. E para finalizar em João 20, a palavra de Deus fala assim, João 20, olha que bonito. Na verdade, tudo de Deus é maravilhoso. Deus está sempre nos surpreendendo. João 20, 24, 31. 20. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês.
Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor, meu Deus, Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Somos nós, esse povo que não viu, mas tem a certeza daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é nas nossas vidas. Se você prestar atenção, quando Jesus Cristo ressuscita, as pessoas não conseguiam enxergar Jesus. Para as pessoas verem Jesus, primeiro foi com Marta e Maria, quando estavam na porta do sepulcro que já tinha sido aberto. Diz que um homem estava mexendo, eles acharam que era um jardineiro, e ele estava, quando ele fala o nome de Marta, a visão dela se abre e ele consegue enxergar que era Jesus. Ela fala: onde está o mestre? Fala para mim que nós vamos atrás. Não conseguia ver, mostrando mais uma vez para mim, para você enxergar a Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus. Eles andaram com Jesus de carne, eles andaram com Jesus e viram os milagres que Jesus tinha feito, mas agora Jesus estava no corpo glorioso, tinha ressuscitado depois de 3 dias. Agora, para enxergar Jesus, Jesus tinha que dar a palavra para eles. Essa mesma palavra que nós estamos aqui ouvindo, aquela mesma palavra que Moisés ouviu quando chegou na sarça ardente, porque vai mudando o nosso cenário, vai mudando os nossos caminhos, para que a gente se aproxime. E quando você continuar ouvindo a palavra de Deus e crescendo, a voz do Senhor vai falar no seu coração. O milagre vai acontecer na sua vida, como aconteceu na vida desses grandes homens do Senhor. Deuteronômio 34, a palavra de Deus que fala que Moisés morreu, e morreu com saúde. Estava com 120 anos de idade. Andou 40 anos no deserto com Deus. Comeu do maná que cai do céu. Bebeu da água da vida. Essa palavra, ela tem poder. E se você acreditar, ela pode mudar a sua vida, porque ela mudou a vida desses grandes homens e mudou a minha, e pode mudar a de vocês também, e continuará mudando, porque ela é eterna. Foi por causa dessa palavra que Moisés conseguiu enxergar aquela sarça ardente se aproximando de Deus. Foi por causa dessa palavra que Samuel se torna o maior homem de Deus, um profeta, um sacerdote, um juiz, e abraçou com força tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Foi por causa dessa palavra que Elias se torna também um grande homem de Deus e fez prodígios, porque Deus estava com ele. Foi por causa dessa palavra que João também, que estava perto de Jesus, que naquele momento não conseguia enxergar, mas quando Jesus falava, a palavra vinha no coração dele e abria a visão espiritual. Essa mesma palavra tem poder hoje, aqui e agora. Essa mesma palavra que foi pregada há vários anos, há 2000 anos atrás, há 1000 e tantos anos antes de Jesus Cristo, ela tem o mesmo poder hoje, porque a palavra de Deus é eterna e continuará mudando cada um de nós, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória, amém? Glória a Deus, amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Davi? Amém. Amém. Vamos estar orando, né? Fazendo um clamor pela vida do nosso irmãozinho Davi. Vamos estar orando também pela vida do Lorivaldo e Kátia, Mário e esposa, Renata, Emily, Gabriele, Milena, o irmão José, nosso irmão João, Manuel, Jéssica, Enzo, Gabriel, Paulo e família.
Vamos estar orando pela vida da Giovana e família, Bruno, Fabrício, Aglícia, Fábio e família, Laura, Alessandra, esposo, cunhada e sogra, Antônio, João, Suelen, Lindomar e Lucas, Michele, Tayane, Edileuza, Joel, Caio e Scarlett, Neidmar e Arlos, Amanda, Walter, Tiago, Cristiane, Jaqueline, Geraldo Moura, Ana Francisca, Felipe, Bruna, Ana Luísa, Leonildo, Simone, Patrícia e Lucas, Diógenes, Emanuele, Paulo, Andréia, Vera, Sinésio, Élica, Kaique, Jaqueline, Valdeci família, Augusto, Valdete, Anderson, Benedito e família, Frederico e família, Fabiana, Vera, Wellington, Luciane, Elisiane, Ana Paula, Alice e Aline, Nathalie, Vicente Valdice, Ailton e Nazaré, Jamile, Antônio e Terezinha, Zé Maria, Genésio e Clarice, Anielen, Amanda, Elisângela e Catarina, Vorico e Mirna, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Dalve, Paulo Divino. Vamos estar orando também pela vida do Roninho, amém? Então vamos levantar a nossa mão para o céu nesta noite, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós reunimos, ó Pai, a nossa fé e apresentamos diante do Teu altar a vida do Davi. Papai querido, herança do Senhor naquela família. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha alcançar a vida do Davi. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha visitá-la onde ele estiver. Papai querido, venha ali, Senhor, preparar tudo que precisa, ó Pai, para fazer essa cirurgia. Papai querido, que não venha ser aqueles médicos, mas que venha ser o Espírito do Senhor sobre a vida daqueles médicos. Desde já, Senhor, o Senhor quebra as barreiras, quebra o impedimento, tira tudo que não provém do Senhor. Papai querido, visita os pais, acalma o coração. Papai querido, que o Senhor venha visitá-los nesta noite, tirando, ó Pai, todo o desespero, toda a angústia, lançando por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor, mas que todavia, Senhor, o Senhor venha fazer o Teu querer sobre a vida do Teu pequeno nesta noite. Papai querido, apresentamos cada nome que foi citado diante do Teu altar. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Alcança, Senhor, cada um deles nesta noite com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor, com o refrigério do Senhor nesta noite. E que o Senhor venha enviar, Senhor, anjos ministradores da Tua palavra, para lançar, Senhor, sobre eles a semente da vida, da esperança, da libertação e da salvação. Papai querido, nós apresentamos também essa semana que se inicia. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho, nós apresentamos a nossa vida, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Quebra as barreiras, quebra toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas, mas que a sabedoria do Senhor venha estar conosco. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Papai querido, abençoa a vida dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles nesta noite. Abre porta onde não tem porta, supra, Senhor, as necessidades materiais, as necessidades espirituais, Senhor, nós te pedimos nesta noite, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham alcançar cada um que nos ouviu nesta noite, que o Senhor venha derramar, ó Pai, sobre os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Papai querido, obrigada por essa oportunidade de vida, obrigada pela Tua presença sobre as nossas vidas, que o Senhor venha levar, ó Pai, os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.